Vamos iniciar o tópico 4, relativo à consulta ao catálogo de metadados. O objetivo é entender o que é um metadado, as principais informações contidas em um metadado, quando e por que consultar um metadado. Se segue a este vídeo um PDF com passo a passo sobre como utilizar o catálogo de metadados. Seguindo esse PDF e explorando por conta própria a plataforma para verificar como estão os dados, compreenda como utilizar um metadado e o catálogo de metadados e como acessar os dados oferecidos para o Estado de São Paulo por meio do catálogo de metadados e do AVA. Então, metadados são dados sobre os dados. São modelos de representação ou abstração dos dados, com o objetivo de descrição da coleção e identificação das características de cada componente da coleção. Os metadados têm um papel muito importante na administração dos dados, pois é a partir deles que as informações serão selecionadas, processadas e consultadas. Nós temos uma referência que é o Federal Geographic Data Committee, que adota um padrão chamado CSDGM, Content Standard for Digital Geospatial Metadata, que é o padrão que eles usam na infraestrutura nacional de dados espaciais deles. Eles sugerem que o metadado deve apresentar a informação sobre a identificação do dado, título do conjunto, área coberta, palavra-chave, propósito, resumo, restrições de acesso e de uso, informações sobre a qualidade do dado, correta localização horizontal e vertical, características inerentes à qualidade da informação, a exemplo escala, informação da organização do dado espacial, se ele é raster, se ele é vetor, informação do sistema cartográfico de referência e sua localização, latitude, longitude, sistemas de coordenadas ou projeções do mapa, informações sobre atributos e entidades, definições e atributos do conjunto de dados, tabelas associadas, informações sobre a distribuição, quem é o distribuidor, em que formato ele fornece o dado, que tipo de mídia offline eu posso usar a partir do dado, a ligação para os dados online para eu consumir diretamente da plataforma, eventual taxa para consumo desse dado e por aí vai. E o Metadata Reference Information, que foi quem criou os metadados, quem é a referência, quem os criou, né? Quem criou essas informações e quando criou essas informações. Então, a gente imagina que um bom metadado ele deve falar sobre o autor, quando fez, a metodologia de construção do dado, para eu verificar se aquilo atende às minhas expectativas, o formato de armazenamento, se é raster ou matricial ou vetorial, a fonte do dado, a escala da fonte, o ano da fonte, ou seja, se foi coleta direta em campo, quanto que aquilo foi coletado, qual foi a escala de mensuração, para eu verificar a escala do primeiro registro da informação, a resolução em caso de arquivo matricial, que é o tamanho do pixel, e eventual padrão de exatidão cartográfica adotado, A, B ou C, porque além disso não pode ser considerado um mapa, mas é um croquis, um desenho. Sistemas de projeções e coordenadas, datum horizontal e vertical. Extensões disponíveis, KML, KMZ, DXF, DWG, Shapefile, TIFF, as extensões disponíveis e o aplicativo que pode ser utilizado. Conteúdo das camadas de informação, seria os componentes legenda, georreferência, as coordenadas do retângulo envolvente, área de mapeamento, informações específicas sobre grades utilizadas, a exemplo, a equidistância dos pontos na representação de algumas feições geométricas, entre outros, e demais informações gerais específicas sobre o dado. Então, é tudo que a gente se pergunta quando a gente recebe um dado ou pega um dado, coleta um dado e fala: será que isso atende aos meus objetivos de projeto? Esse dado é suficiente para me dar um suporte? Hoje mesmo eu estava fazendo um desenho geométrico de uma estrada e eu verifiquei que a qualidade das curvas topográficas que eu tinha não me autorizava a fazer o desenho daquela estrada, não me dava suporte. Então, eu tenho um problema aí de resolução, de equidistância das curvas de nível que não eram suficientemente qualificadas e que estavam dando uma generalização cartográfica que era insuficiente para eu fazer o projeto geométrico da minha estrada. Só que como o dado digital ele vem na 1 para 1, eu precisei, então, verificar o metadado para ver as informações sobre aquelas curvas de nível e, eventualmente, questionar a qualidade geométrica delas.
Bem, mas a gente usa aqui no projeto um standard, que é o ISO 19115, que ele define quais elementos, quais informações devem estar contidas no metadado. Então, tudo aquilo que a gente se questiona quando pega o dado, para verificar se ele é suficiente para o que nós vamos fazer, deve vir nesse padrão e nesse standard de metadados. E o que tem lá? Meta-metadado, que são informações referentes ao próprio metadado, que é a informação sobre o metadado em si, o padrão que ele usa, etc. As identificações do dado, a representação espacial, sistema de referências, o conteúdo, quem distribui, a qualidade do dado, o catálogo para representação gráfica, um esquema de aplicações, restrições dos metadados, que é até onde posso usar esse dado ou não posso, manutenção do metadado, de quanto em quanto tempo eles verificam o dado, e a extensão da norma e dos metadados. Então, tudo isso precisa ser muito bem informado. E por que isso é importante? Nós já tivemos em aulas anteriores uma discussão sobre escala, não é mesmo? A escala da fonte do dado. Eu peguei aqui uma área de limite do estado de Minas Gerais, ali com Rio de Janeiro, e a gente está verificando que a linha vermelha, isso o desenho da esquerda, não coincide com a linha preta, que é um desenho qualificado das divisas municipais, porque a escala é diferente. Mas ambos estão armazenados, georreferenciados na 1 para 1 no sistema digital. Então, como que eu vou verificar que o dado tem qualidade suficiente para o projeto que eu vou fazer? Através do metadado. Através do metadado. Ou aqui à direita, um problema de projeções e coordenadas. E aí eu peguei dados bem antigos que ainda trabalham com o sistema Córrego Alegre, peguei dados também que trabalham com o sistema SAD69 e peguei dados da mesma região que trabalham com o sistema WGS84 e a gente está vendo que há deslocamentos entre eles. Às vezes esses deslocamentos podem ser significativos, dependendo da posição em que eu estou no Brasil. E se o metadado não vem informado, é muito comum nós carregarmos uma camada de informações no sistema de informação geográfica e ele dá uma informação que ele está sem projeção informada. No projection, ele não reconhece a projeção. E aí, como descobrir qual foi a projeção original para eu dar um define projection, para eu dar um define a projeção e fazer a correção? Na maioria dos casos, a gente consegue que o SIG leia a informação contida no dado, o PRJ, o projeto, e coloque na posição certa já projetando, ainda que visualmente. Mas é muito comum o dado dar sem referência e o único jeito de corrigi-lo é eu ter um metadado que me informe como que ele foi elaborado em sua origem, senão eu não consigo usá-lo. E é importante também discutir a diferença entre taxonomias, ontologias e metadados. A taxonomia é a ciência da classificação. Eu preciso cuidar muito dela sempre que eu for trabalhar com dados que sejam categóricos, que me apresentem alguma classificação. A exemplo, os dados do MapBiomas, que é o exemplo que eu coloquei à esquerda aqui. Então, ele tem uma tabela de tipologias de classificação e eu preciso respeitar a taxonomia, que é como que os tipos de uso do solo são classificados. Na Europa, por exemplo, eles seguem um padrão que é o CORINE, ligado ao Land Use Land Cover. Todo mundo que faz mapeamento de uso do solo tem que seguir o padrão do CORINE. E aí eu tenho que respeitar a taxonomia. E se eu respeitei, é importante citar. Ontologia já é a ciência de conjuntos. Cumpre a função de identificação do indivíduo no todo. Então, quando eu falo, por exemplo, de nomenclatura do mapa, que são aqueles códigos que falam onde está a carta no Brasil, né? Que parte da divisão ao milionésimo e chega até a escala de 1 para 25 mil, quando eu falo onde está a minha carta, isso é uma ontologia. Mas o metadado é muito mais do que isso, porque ele vai me dar informação sobre taxonomia, ele pode me dar informação sobre ontologia, ele vai me dar muito mais informações que vão me dar um suporte à decisão por escolher por um dado ou não. Então, agora, o que a gente indica é que você siga um PDF que acompanha logo após esse vídeo, entre no link do GeoNetwork e siga uma apostila para entender como acessar os metadados que nos favorecem entender se aquele dado é indicado para o nosso projeto. E nessa plataforma vocês podem, inclusive,
fazer download do dado para usar no seu sistema desktop, que é no seu computador, ou eventualmente até fazer conexões por geoserviços para que você consuma o dado direto da plataforma sem ser necessário fazer o download do dado. Então, sigam agora no PDF.